tema da mensagem que irei pregar nesta noite é 3 montes bíblicos importantes. 3 montes bíblicos importantes. Iremos ler no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 20 a 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 20 a 24. O tema da mensagem: 3 montes bíblicos importantes. 3 montes bíblicos importantes. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 20 a 24, nos dizem as seguintes palavras: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados irmãos e amigos, quando nós lemos as páginas das Sagradas Escrituras, nós observamos, principalmente no Antigo Testamento, que diversos montes bíblicos se tornaram famosos em virtude de acontecimentos relevantes que aconteceram nesses montes. Nós observamos, meus amados irmãos e amigos, que era costume do povo de Deus no Antigo Testamento subir aos montes para adorar ao Senhor nosso Deus. Era um costume do povo de Deus do Antigo Testamento subir aos altos montes para orar ao Senhor nosso Deus. E em muitas das vezes, no Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus, Ele recomendou a homens e a mulheres que subissem aos montes para orar, subissem aos montes para adorar ao Senhor nosso Deus, subissem aos montes para realmente terem um momento de comunhão com o Senhor nosso Deus. Mas nós observamos, meus amados irmãos, que não havia nada de especial nesses montes. O que havia era apenas tranquilidade e paz para que essas pessoas, uma vez recolhidas ali naqueles montes, pudessem adorar e orar ao Senhor nosso Deus de uma forma muito tranquila. Nós verificamos que o Senhor Jesus, nos dias do seu ministério terrestre, Ele costumava subir aos montes para orar. E na verdade, o Senhor Jesus, Ele tinha dificuldades de orar na sua casa. Inicialmente, quando era criança, Ele foi criado em Nazaré, mas quando iniciou o seu ministério terrestre, Jesus fixou residência em Cafarnaum. E lá, nas praias do mar da Galileia, em Cafarnaum, o Senhor Jesus tinha uma propriedade muito grande, onde dava para reunir a todos os seus apóstolos para reuniões importantes. Mas acontece que tão logo iniciou-se o ministério público do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas tomaram conhecimento de que o Senhor Jesus morava naquela casa. E aí a Bíblia diz que todas as vezes que a população de Cafarnaum e de cidades próximas a Cafarnaum sabiam que Jesus estava na sua casa,
aglomerava-se uma quantidade enorme de pessoas para falarem com Jesus e principalmente receberem os milagres de Jesus. Nós verificamos um relato feito pelo evangelista Marcos no capítulo 2, onde a Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou a Cafarnaum, se dirigiu à sua casa, e a população da cidade soube que Jesus estava em casa, e aglomerou-se uma quantidade enorme, e nós observamos que foi naquela oportunidade que alguém subiu ao telhado da casa de Jesus, destelhou o telhado e fez descer dentro da casa de Jesus um paralítico de nascença, conduzido por 4 homens. Mas nós observamos que, dada essa dificuldade, que o Senhor Jesus tinha de se concentrar como homem na sua casa para orar, ele sempre subia aos montes para ficar distante das pessoas e ter tranquilidade para orar ao Senhor nosso Deus. Mas na verdade, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo nunca condenou orações que foram feitas em lugares diferentes dos montes. Uma certa vez ele disse: e tu, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai Celestial, e o teu Pai Celestial, que te vê em secreto, no teu quarto, trancado dentro ali, ele vai te responder as tuas orações. Numa outra oportunidade, o Senhor Jesus Cristo chegou ao templo judaico e tinham pessoas que estavam vendendo e fazendo da casa de Deus uma casa de negócios. Jesus então expulsou aqueles cambistas e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Meus amados irmãos e amigos, nós observamos que os apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo também oravam nas suas casas, oravam no templo. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João, à hora da oração, às 3 horas da tarde, eles subiam ao templo nesta hora da oração para orarem ao Pai Celestial. Nós observamos que uma certa vez o apóstolo Pedro, ele recebeu da parte de Deus uma significativa revelação acerca da pregação para o povo gentil, e a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele estava orando no terraço de uma casa. Meus amados irmãos, e o apóstolo Paulo, ele orava em todos os lugares. A Bíblia diz que um certo dia, numa das viagens evangelísticas do apóstolo Paulo, ele chegou a uma cidade, e ao longo da viagem, ele não pôde orar por causa dos salteadores, dos bandidos que ocupavam as margens dos caminhos onde as pessoas se deslocavam. E diz então a Bíblia que o apóstolo Paulo, chegando a uma certa cidade à beira-mar, ele se dirigiu então a uma das praias daquela cidade e ele começou então a orar ao Senhor nosso Deus. E ele escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 8, que os homens deveriam levantar as suas mãos em todos os lugares e orarem ao Senhor nosso Deus. E neste texto que nós lemos, meus amados irmãos, nós verificamos que a mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus, ela disse para Jesus que era no Monte Gerizim, onde os samaritanos oravam e adoravam o Senhor nosso Deus. E Jesus foi e chamou a atenção da mulher samaritana e disse para ela: mulher, a hora vem e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e não será mais aqui no Monte Gerizim,
e nem em Jerusalém, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que assim o adorem, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse para a mulher samaritana que a partir do início do ministério terrestre do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares nós poderíamos adorar o Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, se alguém tem o costume de orar nos montes, que sejam bem-sucedidos ao orar nos montes, porque tem pessoas que sentem dificuldades de orar nas suas casas, e com certeza o Senhor nosso Deus, Ele responde às orações que são feitas nos montes. Se você costuma orar na sua casa, se você costuma orar no quarto da sua casa, se você costuma orar na sua empresa, Deus também ouve a sua oração. O nosso Deus, meus amados irmãos, Ele é um Deus dos montes e é um Deus dos vales. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O salmista, no Salmo 139, ele diz: para onde eu fugirei da tua presença? Porque se eu subo aos céus, lá tu estarás. Se eu desço à terra, e se desço até os profundos dos abismos, o teu Espírito Santo sempre me alcançará. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu estava meditando esses dias, meus amados irmãos, na capacidade que o Senhor nosso Deus, Ele tem de nos alcançar. Eu gosto muito de olhar a natureza, e a natureza me inspira muito a ter fé em Deus. Um dos fundamentos fortes da minha fé cristã é observar a natureza, as coisas que Deus fez, e nessas observações eu tenho a mais decidida certeza de que o Senhor nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas que existem, porque há uma perfeita sincronia em todo o universo, nas coisas que foram criadas pelo Senhor nosso Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E nessas minhas observações, eu pude verificar que o nosso Deus, Ele é um Deus dos ares. Ele é um Deus da terra, Ele é um Deus de debaixo das águas da terra, debaixo das águas dos mares, debaixo das águas dos rios, porque o Senhor nosso Deus, Ele colocou animais que voam nos ares, e eles conseguem se dirigir de uma forma perfeita nos ares como as aves. Deus deixou os seres vivos que caminham sobre a face da terra, mas Deus também criou os peixes para viverem nas águas e respirarem com facilidade dentro das águas. O nosso Deus, Ele é um Deus dos ares, Ele é um Deus da terra, e Ele é um Deus debaixo das águas que existem sobre a face da terra. Glórias sejam dadas ao grandioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em qualquer lugar que nós orarmos ao Senhor nosso Deus, o Senhor nos ouvirá. Nesta rápida mensagem, eu irei falar sobre 3 montes bíblicos importantes. Primeiro, o Monte Moriá. Primeiro monte, o Monte Moriá. O Monte Moriá, ele não teria se tornado famoso nas páginas das Sagradas Escrituras se um homem chamado Abraão não tivesse subido até aquele monte. E eu gosto muito de pensar, meus amados irmãos, na vida de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem ímpio, que não conhecia Deus, e um certo dia, pela misericórdia de Deus, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação. E Abraão, ao longo da sua vida,
cristã, ao longo da sua vida com Deus, ele, como era um homem aprendiz nessa vida com Deus, ele teve altos e baixos ao longo das suas atividades cristãs. A gente observa, meus amados irmãos, que Abraão, ele saiu da sua terra, de uma terra onde ele vivia com os seus pais, e foi para umas terras que Deus disse que daria a ele. Assim como nós deixamos o mundo de pecado, o mundo ímpio, e estamos esperando uma pátria celestial, assim também Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ia realmente herdar umas terras para as suas parentela, para os seus familiares. E a Bíblia nos mostra que Abraão, ele era um homem pentecostal. A Bíblia diz que nos altos e baixos que ele teve na sua vida, ele costumava dar glórias a Deus e aleluias. O escritor do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, diz que realmente Abraão, ele se fortalecia em Deus, dando glórias a Deus e aleluias. E Abraão então começou a aprender a conviver com Deus. Ele um dia chegou a um certo local onde Deus falou com ele, e ele então levantou um altar, e ele dedicou aquele altar ao Senhor nosso Deus. Abraão começou a ensaiar, a levantar altares, a erguer altares diante do Senhor nosso Deus, e nas vitórias que o Senhor Deus dava a ele, em cada cidade, em cada lugar, ele levantava um altar, e ali ele se ajoelhava, ele ungia, ele adorava ao Senhor nosso Deus, agradecendo as bênçãos e a direção que Deus estava lhe dando. E de tanto treinar em construir altares, a Bíblia diz que já na vida de maturidade de Abraão, no relacionamento maduro dele com Deus, Deus então provou a Abraão e pediu de Abraão um sacrifício que todos nós conhecemos e já assistimos nos filmes onde esse sacrifício de Abraão foi apresentado. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia então nos mostra que realmente Abraão, ele decidiu vencer esta prova. Ele já tinha tido altos e baixos, como eu disse. Numa certa vez ele foi para o Egito, quando passou fome, achando que Deus não estava com ele. Numa outra vez, Abraão se encontrou numa terra estranha lá no Egito, e ele mentiu. Ele pediu apoio da sua esposa Sara para mentir que ela era apenas irmã dele e não a esposa dele, para que ele não fosse morto pelos egípcios. Abraão teve altos e baixos na sua vida, mas a Bíblia diz que ao longo da sua caminhada com Deus, ele foi crescendo, ele foi alcançando maturidade, ele foi alcançando crescimento espiritual. E aí Deus então, já quase no final do ministério de Abraão, Deus vai então e prova Abraão e pede que Abraão faça um sacrifício, que subisse até o Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, assim como Abraão estava acostumado a levantar alguns altares ao Senhor nosso Deus, lá no Monte Moriá, lá em cima, ele então edificasse um altar e fizesse o sacrifício máximo da sua vida, oferecendo o seu filho único em morte ao Senhor nosso Deus. Apenas Deus estava provando a fé, a confiança, a maturidade de Abraão. E a Bíblia então diz, e eu gosto de pensar, meus amados irmãos, que foram 3 dias de caminhada, 3 dias em que Abraão, depois que recebeu esta recomendação, a Bíblia diz que tão logo Deus recomendou a ele, e tudo que Deus recomendava a ele,
logo Abraão obedecia. E Deus então falou para Abraão, e no dia seguinte, já pela madrugada, Abraão se acordou seu filho que já era rapazinho, e aí pega o seu filho pela mão, e eu posso começar então a pensar em 3 dias de sofrimento de Abraão. Abraão pega o seu filho pelo braço, e ele não diz nada para Sara, porque certamente ia dar um problema gravíssimo se Abraão contasse do pedido de Deus em relação ao sacrifício. E Abraão vai e sai da sua casa, e sai caminhando. Foram 3 dias de caminhada da casa de Abraão até o cume do Monte Moriá. E a Bíblia diz, há um hino na harpa cristã, no cantor cristão, que diz que uma profunda dúvida entrou em Abraão: irei perder de Deus o sacrifício? E triste começou a subir com lentidão. Ah, meus amados irmãos, 3 dias de prova, 3 dias de luta, e a gente observa que esses 3 dias são parecidos com os 3 dias que o Senhor Jesus, depois da sua morte, ficou sepultado no seio da terra. E Abraão sobe, e lá no Monte Moriá, lá no cume do monte, ele vai e já estava disposto, já quase oferecendo o seu sacrifício a Deus. E aí então aparece o anjo do Senhor e diz: olha, Abraão, você não faças tal, porque aqui está um cordeiro entre essas árvores aqui do Monte Moriá, e esse cordeiro, ele vai morrer no lugar do seu filho. Aquele cordeiro, meus amados irmãos, que morreu no lugar de Isaque, representava a pessoa do Senhor Jesus, que nós iremos ver na continuidade desta mensagem. Meus amados irmãos, o Monte Moriá, Abraão no cume do Monte Moriá, sendo provado por Deus, sendo realmente incitado por Deus a oferecer um sacrifício. Isso nos faz lembrar que a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada de prova, ela é uma caminhada de sacrifícios ao longo da nossa vida cristã. Se nós desejamos agradar a Deus, se nós desejamos entrar na pátria celestial, nós temos que nos familiarizar que necessitamos crescer na fé, que a nossa caminhada cristã, embora no início tenha tido altos e baixos, mesmo assim nós precisamos nos aperfeiçoar, como Abraão se aperfeiçoou em erguer altares ao Senhor nosso Deus, e o último altar que ele ergueu foi o maior altar já levantado pelo homem sobre a face da terra. Por esta razão, o Monte Moriá, ele se tornou importantíssimo e famoso, porque Abraão foi provado, Abraão venceu na sua prova e agradou ao Senhor nosso Deus. A vida cristã, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é feito de provas, ele é feito de sacrifícios. Se nós desejamos um dia entrar nos céus, entrar na pátria celestial e agradar ao Senhor nosso Deus, nós temos que estar conscientes de que a nossa fé em Jesus, ela vai ser provada. Jesus treinou os discípulos a serem provados na sua fé. O apóstolo Pedro escreveu acerca da prova da fé. Ele escrevendo na sua carta, uma das cartas que ele escreveu, ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, ela se ache em louvor, em honra e glória na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele treinou os seus discípulos a serem provados. Eu cito rapidamente, na primeira ocasião em que os discípulos viajavam com Jesus,
cruzando o mar da Galileia. Jesus dormia na polpa do barco e levantou-se um grande temporal, e todos conhecem essa história. E o barco já estava naufragando, entrando água nele, e os discípulos acordaram a Jesus, deram uma chacoalhada em Jesus e disseram: Mestre, não se te dá que pereçamos. E Jesus acordou e acalmou a tempestade. Mas numa outra vez, o Senhor Jesus mandou os discípulos cruzarem a sós o mar da Galileia. Era pela madrugada, Jesus tinha subido ao monte para orar, e os discípulos agora sozinhos, não mais com Jesus dormindo na polpa do barco, estavam por volta das 3 a 4 horas da madrugada, cruzando o mar da Galileia, e levantou-se um grande temporal, e agora a fé deles mais uma vez eram provadas, eram apóstolos de Jesus, estavam cruzando para outra banda, na recomendação de Jesus, e a tempestade começava a assolar, e Jesus agora não estava mais com eles no barco, e diz a Bíblia que no momento de maior desespero, quando parece que a fé ia faltar completamente, os apóstolos então viram alguém, um homem caminhando sobre as águas, e era o Senhor Jesus que estava chegando para socorrê-los. O Senhor é o nosso socorro, muito bem presente na angústia. A nossa fé como crentes, ela é provada, e nós percebemos que nós necessitamos então vencer essas provas da vida cristã, fazer os sacrifícios que são necessários para manter a nossa dignidade moral e a nossa dignidade espiritual. A família é uma das maiores, ou a maior organização de Deus sobre a face da terra, e Deus quer que a família se mantenha unida, se mantenha saudável, se mantenha organizada, e nós devemos lutar em prol da nossa família, de nos sacrificar pelo bom relacionamento conjugal, nos sacrificar pelo bom relacionamento com os nossos filhos, e ser realmente verdadeiros sacerdotes dentro da nossa casa, porque este é um dos sacrifícios. Devemos também, meus amados irmãos, sacrificar no sentido de aperfeiçoar o nosso caráter, de aperfeiçoar a nossa dignidade moral e espiritual diante do Senhor nosso Deus. A vida cristã, ela é feita de crescimento, assim como Abraão cresceu, assim como Abraão teve altos e baixos, mas houve um momento em que ele pisou ao Monte Moriá, e o Monte Moriá se tornou famoso, porque Abraão ofereceu a Deus no Monte Moriá o maior sacrifício que um homem poderia realizar sobre a face da terra. Na verdade, meus amados irmãos, eu gosto muito de pensar na vida de Abraão, e tanto é verdade que a forma da organização familiar de Abraão tornou-se muito parecida com a forma de Deus existir. Abraão, ele se tornou na Bíblia um dos símbolos de Deus Pai. Isaque, que ia ser oferecido sobre o sacrifício no Monte Moriá, ele representa a pessoa de Jesus. E havia um empregado de Abraão, chamado Eliezer, que era o homem que cuidava de todas as atividades, era um homem de confiança de Abraão. E quando Abraão precisou encontrar uma esposa para Isaque, Abraão chega com Eliezer e diz para Eliezer: olha, Eliezer, você é um homem da minha confiança, é um homem que realmente age as minhas coisas, resolve as minhas coisas. Você vá até as nossas terras e você leve aqui presentes, leve ouro, prata, joias, leve coisas preciosas, leve vários camelos e parta para uma terra distante, lá onde estão os nossos familiares, e procure lá nessas terras
terras, uma mulher digna que possa casar-se com Isaque, o meu filho. E Eliezer, ele se tornou um símbolo do Espírito Santo. Eliezer partiu para uma terra longínqua, levando ouro, prata, joias, montado em camelos, em animais preciosos daquela época. E quando ele chegou, que foram dar água de beber para os camelos, ele pediu direção de Deus. Eliezer disse: eu quero ser dirigido por Deus. E quando apareceu uma jovem, que era realmente a que deveria ser esposa de Isaque, Deus deu um toque para Eliezer. E Eliezer então deu àquela jovem ouro, prata, joias de presentes. E aquela jovem disse: eu irei partir com você para ser a esposa de Isaque. Assim como Deus Pai, Ele providenciou a Jesus que morreu na cruz do Calvário. Assim como Deus Pai enviou o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo hoje, Ele organiza a igreja de Jesus, preparando a noiva do Cordeiro. Da mesma forma, Eliezer foi um símbolo do Espírito Santo. Ele na verdade foi a uma terra longínqua e encontrou-se uma mulher que se tornou a esposa de Isaque. E essa mulher que se tornou a esposa de Isaque é um dos símbolos da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio de uma terra distante para casar-se com o noivo Isaque, que representa Jesus, o Filho de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. As joias que aquela mulher Rebeca recebeu, representando a igreja de Jesus, as joias, os utensílios de ouro, de prata e de cobre, falam dos dons espirituais que Jesus oferece para a sua igreja, através do Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Abraão, através da sua fé, de ter subido até o Monte Moriá, de ter se submetido e vitorioso na prova e realmente feito o sacrifício necessário, ele se tornou um homem famoso e tornou o Monte Moriá um dos montes mais famosos da Bíblia. Segundo monte importante da Bíblia, o Monte Sinai. Segundo monte bíblico importante, o Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe ou Monte de Deus. Irei ser rápido neste monte. Observamos que o Monte Sinai, ele fala de um encontro de Moisés com Deus. Foi no Monte Sinai que Moisés foi chamado por Deus para ser o grande libertador do povo de Deus que estava escravizado no Egito. E foi no Monte Sinai que o Senhor nosso Deus, Ele entregou à nação judaica os 10 mandamentos, mostrando o seu zelo, o seu cuidado com o seu povo. Deus, quando tirou a nação judaica da escravidão do Egito, Deus disse: eu quero, já que eu não posso conquistar voluntariamente todas as nações para virem a mim, eu terei uma nação especial, onde será uma nação zelosa, um povo separado, um povo que vai ser exemplo para todas as nações, e através deste exemplo, desta nação que é o povo de Israel, muitas nações verão a bênção que eu darei a este povo, e elas se chegarão a mim. E a gente percebe, meus amados irmãos, que Deus tirou a nação judaica da escravidão do Egito, para conduzir até a terra prometida, um povo cheio de maus costumes, que alcançaram ali no convívio com os egípcios. E Deus então disse: eu vou limpar este povo, eu vou purificar, eu vou tornar este povo santo. É como alguém que encontra um objeto sujo na lama, mas o objeto é de valor, e a pessoa vai e coloca a sua mão na lama e tira aquele objeto e lava de uma forma cuidadosa. Assim Deus fez em relação
coração ao povo de Israel, ao entregar a eles os 10 mandamentos. O nosso Deus, Ele é um Deus que deseja que nós sejamos um povo limpo, um povo liberto, um povo abençoado por Ele, e que seja um exemplo para as demais pessoas. Que se alguém realmente nos vê, possa realmente ver a glória de Deus em nós. E em terceiro lugar, para concluir esta mensagem, o terceiro monte bíblico importante, o Monte Calvário. O Monte Calvário, meus amados irmãos, todos já conhecem, já cantamos nesta noite. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá no Monte Calvário, o Monte Calvário se tornou famoso, porque foi lá que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. O Monte Calvário se tornou famoso, porque Jesus pôde se apresentar lá no Monte Calvário, para morrer em nosso lugar. Não podia ser um homem qualquer, e Deus tinha esperado muitos anos. A Bíblia mostra em torno de 4.000 anos, que Deus esperou que surgisse um homem com dignidade moral e com dignidade espiritual, para ser capaz de subir até um alto monte e oferecer um sacrifício para salvar a humanidade. E esse homem não apareceu, e Deus tinha anunciado que ia aparecer este homem, desde quando Adão pecou, que se esperava a vinda de um homem espetacular, um homem cheio de dignidade moral e espiritual, capaz de olhar para Deus Pai de cabeça erguida e dizer: eu salvarei a humanidade. Mas esse homem não aparecia, e Satanás, os demônios, ficavam pensando: como é que vai ser? Como é que vai aparecer? Às vezes, meus amados irmãos, eu gosto de pensar nas estratégias de Satanás, e nós percebemos então que quando Satanás pecou, juntamente com 1/3 dos anjos, eles foram expulsos dos céus. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, e nós então percebemos que os demônios viram a justiça de Deus, quando os expulsou lá do paraíso celestial. E agora Satanás, e certamente os demônios, ficavam pensando: como é que vai ser? Como é que vai aparecer um homem digno de salvar a humanidade? E eles tinham razão, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas leis, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, e Ele disse que tinha de aparecer um homem justo e digno, sem pecado, para salvar a humanidade. E aí, meus amados irmãos, quando os demônios não esperavam, nasce de Maria, esposa de José, o seu companheiro, nasce um homem chamado Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. Nesta noite, nós iremos comemorar a morte e a ressurreição de Jesus através da Santa Ceia. E nós observamos, meus amados irmãos, que realmente Satanás não esperava que Deus tivesse uma ideia de fazer nascer por obra e graça do Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria, um homem que se chamaria Jesus, um homem que seria o Salvador da humanidade, um homem que seria o segundo Adão, um homem que iniciaria uma nova história espiritual para toda a humanidade sobre a face da terra, onde através da sua dignidade moral e espiritual, de ter sido gerado o seu corpo por obra e graça do Espírito Santo, ele seria capaz
de receber as afrontas, carregando no seu ombro um forte madeiro e ter subido o Monte Calvário de cabeça erguida. E a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, lá no Monte Calvário, o Monte Calvário se tornou famoso, porque foi lá que Jesus morreu para nos salvar. Foi lá que o apóstolo Paulo agora escreve, se reportando a ele, dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os prazeres deste mundo, mas segundo a fé em Jesus. Ah, meus amados irmãos, e o apóstolo Paulo escreve dizendo que foi lá no Monte Calvário, quando Jesus morreu para nos salvar, que foi riscada a cédula que nos era contrária. Cada um de nós tinha uma ficha, como são feitas o controle nos cartórios distribuidores aqui da justiça, onde o nome dos réus é colocado no sistema, e quando vai tirar uma certidão negativa, se existe alguma culpa, algum processo, alguma coisa em andamento, não é fácil se tirar uma certidão negativa. E todos nós, antes da morte de Jesus, nós éramos ficha suja, nós não tínhamos nenhum valor moralmente diante de Deus Pai. E aí então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele cravou na cruz esse fichário, esse sistema que realmente maculava os nossos nomes no cartório de Deus, no cartório espiritual. E agora nós somos limpos através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Satanás também foi condenado lá. Jesus disse que ia expor publicamente a Satanás. O Monte Calvário lembra tudo isto. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor nosso Deus.